E o Flamengo, nenhum título em 2023, mas segue forte no mercado e quer o Léo Ortiz, zagueiro do Bragantino. Será que sai negócio? Há uma diferença aí entre o que o Bragantino quer e o que o Flamengo quer oferecer. O Bragantino pede 12 milhões, o Flamengo oferece 5, mas as conversas vão andando. O jogador tem interesse em ir, Mauro. Nova reunião com o staff do Léo Ortiz. O staff do jogador, repito, tem muito interesse em fechar negócio. Seria uma boa contratação para o Flamengo, né? E ele contraria um ex-companheiro ali na zaga, né? Quem sabe? Fabrício é que sabe para fazer a zaga titular. Léo Pereira muito bem lá também e tal. Enfim, não vou dizer que ele está indo lá para ser titular, mas... Pode ter Léo e Léo. Ele tem potencial para isso. Quem está sem espaço é o Pablo, né? Pablo não vai conseguir jogar. Não vai. Agora, seria uma grande contratação. É um jogador que já teve seleção brasileira. Eu fico pensando ao lado do Bragantino. Interessa? Acho que ele tem que pedir mais dinheiro mesmo. Porque, assim, a gente também espera um Bragantino forte para 2024. Então, se sai um cara que é referência lá e tal, tem que ter uma boa reposição. Para o Flamengo, ótimo, nem que seja só para elenco, mas o Flamengo tem dinheiro, inclusive, para se dar o luxo de poder contratar um zagueiro deste tamanho, que seria titular em vários clubes, né? Se a gente vê aí todo mundo precisando de zagueiro, e ele vai para lá sem essa perspectiva inicial até de ser titular, mas com toda a condição e potencial para ser. E aí você tem que olhar o lado de cá. Eu acho que é por isso que o Bragantino fica naquela, né? De puxar pelo menos um dinheirinho a mais e tal, porque ele vai ter que gastar para repor no nível do Léo Ortiz. O Léo Ortiz foi convocado para a seleção pelo Tite, né? Pode voltar a trabalhar com o treinador. E você acha que ele chega para ser titular, ô Zupac? E se for titular, ao lado de quem? Eu acho que ele tem potencial para ser. Não acho que chegaria de maneira incontestável, porque assim, o Fabrício Bruno não sai do time. O Fabrício Bruno é o melhor zagueiro que o Flamengo tem. Embora não seja no nome, se a gente pegar os jogadores do Flamengo, todos os jogadores do elenco do Flamengo na última temporada, que foi uma temporada ruim do Flamengo, talvez só o Arrascaeta tenha jogado melhor do que o Fabrício Bruno na temporada inteira. Ele foi muito regular. O próprio Arrascaeta teve seus momentos de genialidade, mas ele também teve as suas inconsistências na temporada. O Bruno Henrique você não coloca nessa lista? Ele não jogou a temporada inteira, né? O Ayrton Lucas teve grandes momentos. Primeiro semestre foi do Ayrton Lucas, né? O Vitor Pereira, primeiro semestre, mas depois ele caiu muito. Agora o Fabrício ele manteve um nível de regularidade altíssimo a temporada inteira. E então ele não vai sair do time do Flamengo. Se o Léo Ortiz for contratado, ele vai brigar com o Léo Pereira. E aí vai de quem tiver melhor. Vai do momento. Então o Flamengo vai ter pelo menos esses 3 zagueiros brigando por 2 vagas em condição de titularidade. Acho isso muito bom para o elenco. E a gente vê o Tite escolhendo muito bem os jogadores que ele quer trabalhar. Então, o De La Cruz já era um sonho antes do Tite chegar, mas claro que passou pelo crivo dele. O Flamengo quer o Matias Vinha, tem o Juninho Capixaba do próprio Red Bull Bragantino como plano B, e são jogadores também avalizados pelo técnico, e o Léo Ortiz é um cara que ele conhece. O problema da história toda é com quem o Flamengo está negociando. Porque o Red Bull Bragantino é um clube, por ser um clube empresa, com uma empresa muito forte por trás, que não precisa desesperadamente vender os seus jogadores. O Red Bull Bragantino não está no Brasil apenas para fazer dinheiro. Não é esse o ponto principal. A ideia da Red Bull ao montar um time do Brasil não é ficar vendendo o jogador. É claro que é bom vender financeiramente, mas não é essa a ideia principal. Tanto que você vê poucos jogadores do Bragantino sendo vendidos pela Europa. Isso não acontece o tempo inteiro, nem para os outros times da própria empresa. Então, para você tirar o capitão de um time que financeiramente é muito estável, você vai ter que gastar muito. E ainda há a chance de ele falar, não quero vender. Né? O Léo Ortiz, a princípio, quer ir para o Flamengo, e é um movimento que se compreende muito bem. Mas não adianta virar para a diretoria e falar, eu quero ir para o Flamengo, vende aí. Especialmente em um clube tão estável como esse, né, financeiramente. Então esse é o desafio. Mas ele é muito bom jogador e vale o esforço, porque ele é muito bom zagueiro. Olhando rapidamente, assim, o Flamengo oferece 5, o Bragantino pede 12, em 8,5 fecha. Se fosse apartamento, a gente faria essa conta, isso. Né? Nem para mim, nem para você, né? Mas eu acho que o Bragantino, não sei não. Acho que na metade aí, eu tô com o Zupac nessa. Isso vai dar necessidade. Sim. O Bragantino não tem essa necessidade de vender pelo meio, 8,5. Né? Isso aí é negócio de quando os dois lados estão precisando. Então é isso que está esse cabo de guerra aí. Já faz quase um mês essa novela. Porque o Bragantino vai tentar chegar o mais próximo possível dos 12 que ele quer. E poderia e não ter essa negócio, metade, 5 para 12, não. E sabe? Poderia ter negócio pelo Mateuzinho. Esse é um lado interessante, que né? Não porque foi também, né? O Bragantino fez uma oferta de 5
É hoje. Milhões de euros pelo Mateuzinho. O Bragantino é um clube mais comprador do que vendedor. Sim. E o Flamengo aceitou a proposta. Mas o Mateuzinho não quis ir. Se o Mateuzinho quisesse ir para Bragança, era mais fácil compor aqui e ali. Mas ele não quis ir. Então tem que ser a grana pelo Léo Ortiz. E não tá fácil pro Flamengo fechar. Bom, e você falou do Juninho Capixaba, de repente fazem um pacote também, vão 2 jogadores. Pois então, essa também é uma movimentação que o Flamengo pode fazer. Mas tem Vinha também, você citou, Zupac, são 2 laterais esquerdos que podem chegar ao Flamengo. E aí, por que o Flamengo busca tanto um lateral esquerdo? Porque o Felipe Luiz se aposentou, né? O Flamengo hoje não tem um reserva pro Ayrton Lucas, né? Então o Flamengo tem que buscar um jogador e não só buscar um reserva pro Ayrton Lucas, né? É mais do que isso. É buscar um lateral que tenha condições de tirar o Ayrton Lucas da equipe. Um time como o Flamengo... É chegar alguém para brigar pela posição. Assim, um time como o Flamengo, que monta o elenco do nível que o Flamengo monta, não tem que ter os seus reservas tão definidos em relação aos titulares. Tem que ter reservas que estejam sempre prontos para incomodar os titulares. Por isso que você tem De La Cruz, Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Bruno Henrique, Pedro, Gabriel Barbosa, Eric Pulgar, Thiago Maia, tem o Gerson, tem o Alan, que veio do Galo, machucou, jogou muito pouco. Então, assim, são 2... E é o papo que a gente teve essa semana para falar, acho que da busca do Corinthians pelo Diego Palacios, acho que essa era a pauta. E isso vai cair também no assunto Palmeiras-São Paulo pelo Caio Paulista. A lateral esquerda, tal qual a direita, é uma posição difícil de você repor no mercado. E o Flamengo tá olhando para 2 caras que são bons jogadores, mas que você não tem certeza que vão arrebentar no Flamengo. Tanto o Matias Vinha, que acho bom, mas não acho espetacular. E o Capixaba, que para mim foi o melhor lateral esquerdo do campeonato. Mas quando esteve em clubes grandes, não conseguiu render tanto quanto rendeu agora muito bem no Bragantino, são bons jogadores. Mas não são unanimidades em elenco. É porque é uma posição difícil. Mas são boas observações para essa carência de elenco que o Flamengo tem no momento. Qual dos 2 você contrataria, Mauro? Se eu tivesse o Silas aqui ao meu lado e não o Zupac, eu teria que dizer o Capixaba, porque o Silas passou o ano inteiro elogiando ele, queria ele para a seleção, etc. e tal. Mas eu traria o Vinha, sabe? Porque acho que ele marca melhor. Você já tem o Ayrton Lucas que vai mais embora. Enfim, o Capixaba poderia ocupar outras posições, mas o Flamengo tem um não problema precisa. Que vai ser convocado com alguma frequência para a seleção do Uruguai. Ele tem sido titular como zagueiro do time do Bielsa. Exato. Interessante. O Capixaba também poderia ser utilizado de outra forma, mas em outros times. O Flamengo não precisa. O Flamengo só precisa dele ali para aquela função. Se ele cair em outro time, ele pode jogar às vezes pelo meio, né? Fazer uma outra função, que inclusive era a origem dele. Mas aí eu traria o Vinha. Agora, claro, tem que olhar custo-benefício, preço, etc. e tal. E essa história do Bragantino, né? Eu tô querendo saber das compras do Bragantino, assim, porque tá todo mundo buscando jogador lá. Até eu não sei como o Corinthians também não entrou nessa ali de buscar um lateral por ali, né? Porque, não sei, tá todo mundo precisando. Perderam o Aderlan, que foi pro Santos, contrataram o Natan, que era do São Paulo. O Natan tá se apresentando lá. Do Aderlan. Mas, assim, lateral é algo a ser valorizado. Eu também, se estou lá na posição de Mateuzinho ou de Wesley, eu não gostaria de sair do Flamengo, não. Bragantino, legal, um time que vai ser competitivo e tal, mas estamos falando do Flamengo e que não tem lateral. Porque o Varela nunca foi aprovado. Entendeu? Do lado direito é meio complicado, realmente, né? Porque são 3 jogadores que nenhum deles se firmou. Então, mas a chance de mais um ano, os outros, eles são muito jovens, né? O Varela não, mas os 2 são jovens. O Wesley principalmente, o Wesley é muito menino. Super jovem. Você pega um ano aí que dá tudo certo, você sobe num patamar, mas sobe muito bem. E a tendência é o Flamengo ter um bom ano. O Tite, a tendência é fazer um bom trabalho, né? Eu tenho bons olhos. E a história do Rodinei conta isso, né? Jogado de lado, emprestado, foi pro Inter, etc e tal, não serve, de repente era o avião, de repente ele virou o máximo lá. Então eu acho assim, esses 2 são jovens, eles podem ter uma carreira ainda brilhante no próprio Flamengo. Eu não sairia, não. Então, por isso que eu acho natural que ele tenha dito, não vou mudar de ares, por mais que isso significasse dinheiro, né? E significava para ele também. Significava, claro que sim. Na história do Léo Ortiz, aí entra muito coisas que a gente não desconhece, que é o que foi combinado. Esses dias a gente discutiu aqui, o Nino saiu muito barato do Fluminense. Mas eu sou daquele tempo que o que é combinado não é caro. Já dizia meus pais e meus avós. Então, tinha uma combinação com o Fluminense, eu jogo mais esse ano, vou e tal. Ok. Mas foi barato? Não, mas combinou. O Léo Ortiz,
parece ter... eles estão batendo nessa tecla O YouTube Music. de que se ele uma hora quisesse sair, essa pedida seria diminuída. Sim. Agora, até onde vão diminuir esses 12 milhões? Exatamente. Até onde? É. Não acho que nessa metade que você falou, 5 e 12, vou fazer pelo meio. Eu imagino o jogador entrando na negociação, uma espécie de troca, compensação. Alguma coisa. Mas assim, porque é ruim também se ele não vai e deixou muito claro, né, que quer sair. Porque é diferente dos laterais do Flamengo que disseram, não quero ir. Sim. Eu não quero sair, eu quero ficar aqui. Ok. Então você vai ficar no ambiente que você falou, eu quero ficar. No caso do Léo Ortiz, é o contrário. Ele falou, não, acho que chegou a hora de eu sair. Sou muito grato ao Bragantino, etc. Mas chegou a hora e vocês disseram que quando chegasse essa hora, não ia pedir tão caro. Aí se não dá certo, primeiro dia o cara volta para treinar, Capitão do time, né? Capitão do time, olha pro vestiário, pros caras, olha pro dirigente, fala, pô, não fica legal o ambiente. Até voltar a ficar legal... demora. Agora, Mas vamos o Bragantino também sabe que ele pode esticar a corda porque o comprador tem dinheiro. Sim. Então é uma negociação curiosa porque o vendedor sabe que o comprador tem dinheiro. E o comprador sabe que o vendedor não vende fácil. Então tá um puxando de cada lado. Não tem lado vulnerável financeiramente nesse negócio. De braço forte aí. É isso. Eu tô pensando aqui, você montando uma barraquinha e vem o Bill Gates comprar com você, né? Mas a sua barraquinha vale muito também, né? Não é que você tá vulnerável e que você sabe que o comprador vem forte. Bom, mas é o seguinte, o Elon Musk, que é mais rico ainda, né? Eu prefiro vender pro Bill Gates. Eu também. Bom, mas o Rodinei vai bem na Grécia, né? Vai muito bem, bons números. Titular no Olympiacos. Titularíssimo. E ele sai do Flamengo com um consenso de que estava jogando muita bola. Mas os três, o Varela, o Mateuzinho, o Wesley, não tem ali. Até é difícil falar quem é o titular hoje, né? O Mateuzinho Você traria mais alguém ou não? Se o mercado oferecesse nome seguro, sim, mas o mercado oferece muito pouco, né? Quem está contratando grandes laterais direitos? Chegaram a pensar, não sei, Zupac, eu acho que no Montiel, né? Chegaram a pensar no Montiel, que é um baita lateral. Sim. Aí esse chegaria para pôr os 3 no banco. Mas não sei, eu acho que ele não quis voltar da Europa, enfim, não sei em que pé está essa... Se é que há ainda uma negociação e tal, mas o Flamengo chegou a pensar. Acho seria um grande lateral, evidentemente o Tite o acompanhou muito jogando contra na seleção, todo mundo sabe quem ele é, etc. Mas me parece que nem está tão bem lá, não vive o grande momento, no final do ano não viveu, mas aí tem aquela história, voltar da Europa ou não voltar da Europa. Mas esse cara, se chega, e eu acho que ele chegaria para ser titular. E é uma posição carente mesmo. Eu acho que o mais importante nesse momento é a comissão técnica do Flamengo. Eu tenho certeza que o Tite, o Kleber, enfim, toda a comissão, eles sabem que podem melhorar os jogadores que estão lá. E mesmo o Mateuzinho e o Wesley, eu vou tirar o Varela da conversa, porque de fato, embora ele seja o de maior currículo na história, ele é o menos prestígio lá. E com razão. Com razão, né? Com razão. E o que custa mais para não jogar, inclusive. Mas mesmo o Mateuzinho e o Wesley estando longe de serem, nesse momento, lateral dos sonhos de um time com a ambição do Flamengo, dentro do contexto sul-americano, você pode melhorá-los. E quando times fortes, coletivos fortes, potencializam jogadores que não acompanham os craques, faz todo mundo subir de média. E acho que o Mateuzinho e o Wesley podem melhorar o seu rendimento. Então, assim, diante de um mercado tão escasso nessa posição... É só você ver, o Corinthians e o Red Bull Bragantino têm interesse no Mateuzinho. O Flamengo não enxerga hoje um lateral direito pronto para ser contratado para assumir a posição. Então, acho que o caminho natural é você tentar trabalhar o seu time e utilizar o que essas duas peças têm de bom, que é o aspecto ofensivo. Tanto o Wesley quanto o Mateuzinho pecam no momento defensivo, mas já entregaram, não de maneira regular, mas já entregaram nas últimas temporadas, né, o Mateuzinho nas últimas, o Wesley na última, bons retornos no aspecto ofensivo. Muito bem, informação no nosso espn.com.br. Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Mengão News Oficial. E é isso aí, pessoal, as informações, né? Juninho Capixaba e Léo Ortiz, o Bragantino definiu aí, pessoal, um pacotão para vender os dois jogadores. E as informações é o seguinte: o Flamengo tenta a contratação de Léo Ortiz e Juninho Capixaba desde o fim de 2023. Mas só que o Bragantino faz jogo duro nas negociações. Depois de algumas semanas de conversas, o time paulista
bateu o martelo e definiu. Só vai vender agora se for os 2 jogadores, e o valor pela venda aí da dupla do Bragantino para ir para o Flamengo é de 100 milhões de reais. O Bragantino pede 12 milhões de euros, cerca de 65 milhões de reais pelo Léo Ortiz e 6,5 milhões de euros, cerca de 35 milhões de reais pelo Juninho Capixaba. Conforme as informações do GE, dessa forma, para ter o zagueiro e o lateral esquerdo, o Flamengo precisa desembolsar 18,5 milhões de euros, cerca de 100 milhões de reais, para poder contar com o lateral esquerdo e com o zagueiro, né? O que eu acho aí uma verdadeira palhaçada do Bragantino, querer estar pedindo aí, né, 12 milhões de euros, um valor que pode vir um jogador do futebol europeu, um zagueiro aí, né, de alto nível, para o Flamengo com esse valor que o Bragantino está pedindo. Porque a dupla interessa ao Flamengo. Léo Ortiz é um zagueiro que o Tite acompanha desde o tempo em que treinava a seleção brasileira. O defensor é visto como um atleta que tem potencial para disputar a titularidade junto com o zagueiro Fabrício Bruno e também o Léo Pereira, já que é uma carência, né, que o Flamengo tem nessa posição. Já a situação do Juninho Capixaba, como coluna do Fla trouxe em primeira mão, o interesse do Flamengo é para substituir o Felipe Luiz, que se aposentou, né? Sendo assim, um jogador de 26 anos pode brigar por posição junto com Ayrton Lucas, outro lateral esquerdo que está no Flamengo. Lembrando, a reapresentação do elenco é no dia 8. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, meus amigos e minhas amigas. Vale a pena o Flamengo fazer esse investimento aí pela dupla do Bragantino? Pagar 100 milhões de reais por Juninho Capixaba e Léo Ortiz? Eu quero saber a sua opinião, né, que é muito importante, que você comente, que você deixe aí o que você acha a respeito dessa situação. A situação do Léo Ortiz, né, acredito que é uma situação que o Flamengo precisa sim, né, de mais um zagueiro, já que o Davi Luiz está no grupo, mas não é aquele cara que vai ser titular e não tem chance de brigar, né, porque já está um jogador veterano. Léo Pereira e o Fabrício Bruno são os titulares absolutos, né? Então, com a chegada do Léo Ortiz, teriam 3 jogadores aí que têm total condição de ser titular da equipe do Flamengo. Na lateral esquerda, na minha opinião, se é para o Flamengo investir, deveria investir no lateral esquerdo Vinha, que pertence a Roma e que está emprestado a Sassuolo, jogador uruguaio que joga muita bola, né? Então essa aqui é a minha opinião e eu quero saber a sua opinião, meus amigos e minhas amigas. Também, pessoal, informações exclusivas. Vou trazer aqui para vocês agora o que está acontecendo. E é o seguinte, rapaziada. Empresário do Roger Guedes ofereceu o jogador ao Flamengo. É isso mesmo, meus amigos, que vocês estão ouvindo. O empresário aí, né, do Roger Guedes ofereceu ele para atuar no Flamengo na próxima temporada, né? E eu quero perguntar para vocês, vale a pena o Flamengo fazer esse total investimento aí pelo Roger Guedes? Deixa aí nos comentários a sua opinião também, que é muito importante, pessoal. E se você ainda não é inscrito, tem um botão aí com o nome inscreva-se. Então já se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sino de notificações e comente aí o que você acha dessa notícia. O que você tem a dizer, né, a respeito da contratação da dupla do Bragantino e a respeito da contratação desse cara aí, né, que quando saiu do Corinthians estava num patamar diferente dos outros jogadores, Roger Guedes, né? Como tem aqui na informação, ele quer jogar pelo Flamengo e o empresário de Roger Guedes entra em cena por reforço no Flamengo, né? Mais uma novela depois de entrar forte no mercado da bola e garantir Dela Cruz, o Flamengo tenta mais uma contratação aí do Roger Guedes, Juninho Capixaba, Léo Ortiz, Matias Vinha. Então são reforços aí, rapaziada, que não tá acontecendo, né? Não tá batendo o martelo porque os clubes estão dificultando. Não tem cabimento do Flamengo pagar essa quantia, né? Pagar 100 milhões de reais pela dupla do Bragantino. Essa é a minha opinião. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Pessoal, vamos ver se a gente consegue bater a meta aí de 100 likes nesse vídeo. Conseguimos bater no vídeo passado, então conto com a sua ajuda. Já se inscreva e deixa o like pra gente estar batendo a meta aqui no canal. Fechou? Combinado? Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se Deus permitir, amanhã voltarei com mais informações do Flamengo.